Olá pessoal, então nessa videoaula eu vou apresentar o desenvolvimento de uma aplicação em JSP utilizando o Design Pattern MVC. Então primeiramente eu vou criar um novo projeto Java Web, vou colocar o nome de MVC exemplo 1. Exemplo 01. Eu não vou usar nenhum framework, eu vou usar o Glassfish. Então aqui eu já vou finalizando. Então a ideia desse projeto é criar uma página inicial que vai ser utilizada para o acesso ao site, e ele conterá também um link nessa primeira página que levará a um formulário de cadastro, e após fazer a inserção do cadastro, ele vai apresentar os dados postados pelo formulário diretamente no controle. Então nessa primeira aula eu não vou utilizar nenhum tipo de recurso em que o controle faça o despacho para uma nova página. Então vamos lá. Aqui o projeto já foi criado, criou uma página index. Então nessa página index eu vou trocar aqui o título, vou colocar o título como MVC exemplo 01, tá? Vou mudar esse div aqui dizendo projeto MVC exemplo 01. Aqui eu vou criar então um link, que é o link que vai direcionar para a página de cadastro. Vou colocar um href, e esse meu link ele vai ter como alvo o nosso controle. Aqui eu vou determinar uma flag, vou chamar essa flag, que é a que irá fazer o controle de qual dado será passado para ser executado lá dentro do nosso controller que nós vamos construir daqui a pouquinho. E eu vou chamar de cadastro. Vou salvar esse arquivo. Então aqui eu já não vou mexer mais. Esse arquivo fica aí na raiz do nosso projeto e voltaremos nele só lá no final do projeto. Então, para começar a estrutura, eu vou criar uma pasta aqui chamada Views. Sempre prestando atenção que criações de pastas com letra minúscula, perfeito? Aqui eu vou criar um novo pacote. Esse pacote vai levar os nossos controllers. Estou criando aqui minha camada controller de MVC, minha camada models, e vou também criar uma camada aqui chamada um pacote chamado de beans, onde ficarão aqui então os nossos objetos, nossos Java Beans. Bacana, então aqui dentro de Views, a primeira coisa que eu vou fazer é criar a minha nova JSP. Essa JSP eu vou chamar de cadastro, ou seja, é nessa página que eu vou desenvolver então o nosso cadastro. Então vou colocar MVC cadastro. Vou colocar no H1 aqui, cadastro exemplo utilizando MVC. Embaixo então eu vou criar um formulário. Form name cadastro. O meu action, quem será meu action? O action será o meu controle, o controle que eu vou criar um pouquinho lá na frente, ok? O método que eu vou usar aqui é o método post. Fechei o meu formulário. Agora eu vou fazer então o input dos campos.
input type, eu vou usar um texto, o name dele vai ser então o primeiro campo, eu vou chamar de nome. Aí utilizando então as teclas de atalho, eu vou fazer uma cópia aqui para baixo, eu vou chamar de nome, de curso, de disciplina. E aqui tem uma técnica que eu vou utilizar, na realidade um recurso, que é um campo, o campo flag, que é o campo do post que nós vamos controlar. Ou seja, esse post, quando for enviado aqui para o controle, ele receberá no controle essa flag. E essa flag conterá um valor que é o valor do cadastrar. Ou seja, ele recebeu essa flag, ele verifica o valor da flag cadastrar e aí então ele faz a operação que nós desejarmos. Falta um campo para colocar aqui, que é o submit, lembrando que não pode ser button, tem que ser o submit. Eu vou dar o nome de BT cadastrar para ficar aí alinhado, né? E o value dele é cadastrar. Então eu vou salvar. Já criei aqui meu formulário, eu vou fazer apenas um incremento. Eu vou usar um label aqui no meu formulário, tá? E esses labels aqui servirão apenas para dar um diferencial, né? Então aqui eu vou colocar nome, vou colocar aqui o curso, aqui eu vou colocar a disciplina e aqui não vou ter nada nesse label porque ele está embutido, né? Ele está oculto. Então esse label aqui ele tem que ser do tipo oculto, hiding. E aqui eu vou colocar apenas um espaço. E na frente desses e aqui para pular uma linha, né, para ficar um formulário bonitinho, eu vou colocar então duas quebras de linha. Poderia colocar aí talvez um P, alguma coisa desse tipo. Desculpa. Então aqui o meu formulário está pronto. Eu vou fazer um teste desse formulário. Eu vou executar o projeto então. Ele vai fazer a construção do projeto. O que eu podia fazer aqui de diferente seria criar aqui um estilo, tá? Ficaria bonitinho aí eu criar um estilo. Tá lá, projeto MVC exemplo 1. Então aqui eu posso colocar views o cadastro.jsp, tá? Então tá aqui o meu cadastro JSP. Eu fiz o acesso direto aqui, mas eu vou fazer esse acesso via o controle. Notem que ele está aqui todo desalinhado. Então eu poderia criar aí alguma coisa para deixar isso legal. Vamos tentar criar alguma coisa aqui. Então eu vou colocar aqui um style, um style type text, um CSS. Fecho o style aqui. Então eu vou colocar o seguinte, eu vou pegar a tag label e vou criar para ela uma largura. Então eu vou pegar aqui a largura, eu quero 50 pixels, tá? 50 pixels. E vou fazer um teste aqui. Vamos lembrar do CSS. Para eu lembrar do CSS, precisa ter alguma coisa diferente aqui. O que eu preciso utilizar? Eu preciso utilizar aqui um float. Deixa eu lembrar aqui. Isso é um float right, ou seja, eu preciso margear isso aqui de forma... Ops, errei aqui, é um float left. Esqueci que eu estou pegando do outro lado, né? Então, peguei um float left. Deixa eu ver se agora ele vai me atender. Opa, agora ele atendeu, mas ó, comeu um pouquinho, disse pli. Então eu preciso aumentar um pouquinho. Esse espaçamento aqui está um pouco grande. Desse BR aqui, eu vou tirar esse BR.
para ficar um pouquinho menor o espaço, e vou aumentar um pouquinho aqui, eu vou colocar 70 pixels. Então na realidade o que eu estou fazendo aqui? Eu estou criando um label, né, a tag label aqui, estou fazendo um espaçamento nessa label para ficar alguma coisa um pouco mais bonitinho ali. Tá quase bom, tá quase bom. Então vou fazer assim com 75 e aqui faltou 2 pontos. Vamos lá. Muito bem, agora eu tenho nome, curso, disciplina, ó, cadastro, exemplo, utilizando MVC. Tá? Só para ocupar aqui, eu vou fazer assim. Deixa eu ver como ficou minha tela. Ela ficou bonitinha, razoável, então tá ótimo. Já posso começar aqui então a fazer o meu. Só vou mudar aqui de lugar, tá? A gente não tem problema com a quebra aqui, tá? Muito bem, então meu cadastro está pronto. A ideia qual é? Quando eu acessar esse cadastro, essa página, quando eu fizer o post, eu vou enviar o post para o controle e vou passar todos esses campos, ou seja, nome, curso, disciplina, para o formulário, para o servlet de controller, e estou também passando um campo oculto aqui com o valor, o name flag, com o valor cadastrar, que vai ser o valor que eu vou fazer a seleção do que eu preciso realmente para desenvolver lá o meu controller. Então o nosso cadastro está pronto. Eu tenho na minha view o cadastro e aqui eu tenho a minha index. Legal, então. Então eu vou partir para a criação do controller. Então vamos lá, novo. Agora eu estou dentro de um pacote de código fonte, então eu preciso criar o que? Vou criar um servlet. Então lembra, o servlet é um dispositivo que nós utilizamos, que servirá como um controlador, e ele é como se fosse um micro servidor. Ele que será o nosso controlador, né? Então eu chamei ele de controle. Faço aqui um próximo e clico aqui, ó, peço para adicionar ele na minha implantação. Essa implantação nós veremos a questão dos descritores um pouquinho mais à frente. Finalizo então e tenho aqui a minha servlet montada. Nós não vamos nos preocupar aqui com o que ele colocou, enfim. O que nos interessa aqui é que nós vamos apagar todos esses valores aqui e a partir daqui vamos começar a construir a lógica. Ou seja, quando eu fizer o acesso aqui no meu MVC exemplo 01, ele vai ter que cair diretamente dentro da nossa index.html, que é a nossa index que está aqui, ó. Perfeito? Agora, caso eu acesse diretamente o controle, no nosso caso, página em branco, porque ainda não foi implementada nenhuma funcionalidade. Então agora aqui, que eu tenho o meu servlet já prontinho, eu vou começar a escrever os meus comandos. Então aqui eu vou começar a escrever, detalhando passo a passo para vocês. A primeira coisa que eu vou fazer é criar uma variável. Então, ó, eu vou colocar uma variável, tá? Eu estou evitando, não vou evitar não, os acentos por conta da codificação. Estou criando uma variável que receberá o valor da flag enviado pelo formulário. Então vou criar aqui string flag. Notem que flag é um valor que está lá no meu campo do formulário, dentro da view. Entretanto, flag é o nome desse campo oculto. Aqui eu estou criando uma variável dentro do servlet com o nome de flag. Então aqui eu vou fazer um request get parameter,
e vou buscar quem? O nome que eu estou procurando lá, que veio do formulário. Flag. Muito bem, então agora minha variável aqui está criadinha. Eu já posso testar o que é que está sendo enviado via meu formulário para o meu controller. Maravilha. Então vou fazer só assim, eu vou pegar esse valor aqui, ó, e vou só trocar de lugar. Eu quero colocar ele aqui, tá? E dentro do try, o que eu vou fazer? Eu vou começar a fazer meus testes. Primeira coisa que eu vou fazer é testar. Se a flag for nula, ou seja, não aconteceu nada, eu vou utilizar um recurso do Java, que é o get request dispatcher. O que o dispatcher faz? Ele vai pegar e vai enviar a minha solicitação para um local, ou seja, ele vai pegar a página de um lado, a instrução de um lado, e vai mandar para uma página que eu designar aqui no caminho. Então, no caso, eu quero que o meu dispatcher vá para a página, a pasta views, que é o nosso view do nosso modelo, chamada index.jsp. Ah, mas Edson, ainda não foi criado o index.jsp. Não tem problema, nós vamos criar ela já já. Aqui eu vou usar o ponto forward. Forward significa que ele vai, tanto no request quanto no response, ele vai pegar essa requisição e vai encaminhar. Então vamos colocar um comentário aqui, tá? Direciona a página, ou direciona para a página que está determinada no parâmetro do método. Ok? Então esse parâmetro do método é essa minha pagininha aqui. Ok? Vejamos então o que é que falta agora nós fazermos. Muito bem. Eu tenho então essa minha index.html como sendo a página principal do meu sistema. Ok? Então vamos fazer aqui, em vez de mandar para views, eu vou mandar para index.html. Vou fazer uma implantação e vou fazer um teste. Estou na primeira página aqui, projeto exemplo MVC. Se eu mandar para o controle, ele continua na página projeto MVC exemplo 01, ou seja, é o que está aqui nessa página. Só faltou eu colocar o que? Vamos colocar o link aqui, ó, realizar cadastro. O que aconteceu? Eu tinha o link lá, mas eu não tinha colocado o valor aqui, né? Tinha esquecido disso. Oh, meu Deus. Então, vou lá, vou executar novamente o projeto. O que aconteceu aqui? Muito bem. Não estou entendendo por que ele não está mostrando o realizar cadastro. Deixa eu ver uma coisa aqui. Vou entrar no meu controle. Tá. Quando acontece esse tipo de coisa, eu venho aqui, ó, clico com o botão direito, faço limpar e construir. Só para ver aqui o que está acontecendo. E eu vou executar novamente. Muito bem, aí eu limpei o cache. Agora apareceu, ó, projeto MVC exemplo 01,
realizar cadastro. Como você pode perceber, na região inferior ali da tela, eu tenho lá que vai para o meu controle e tem uma flag com valor de cadastro. Ou seja, quando eu clicar aqui, eu quero que seja redirecionado para essa página de cadastro. Então, no meu controle, eu vou perguntar o seguinte: se for nulo, eu não faço nada, uma vez que o valor é nulo, não existe nada, então eu simplesmente redireciono para a primeira página. Agora, se houver, significa que a variável flag vai ter algum valor. Como eu tenho duas opções, então por que eu tenho duas opções? Pelo seguinte: a primeira opção é se eu cliquei no post. Desculpa, a primeira opção é se eu cliquei no link. Então o link vai direcionar para a página de cadastro. A segunda opção é quando eu clico no cadastro, eu tenho um campo que diz o valor cadastrado, ou seja, eu quero saber o que é que eu vou fazer com esses dados que eu incluí aqui no meu formulário. Então a minha ideia é que eu pegue esses dados e apresente-os na tela. Legal? Então vamos lá. Vou escrever aqui então um switch. Vou utilizar um switch, vou usar um switch para flag. Eu usando um switch, eu vou poder ter mais de uma condição. Então vou colocar lá um case. Se for cadastro, ok? Ou seja, se vier do cadastro, eu vou falar o seguinte: request.get o que? Dispatcher. Beleza? Get request dispatcher. Por que eu quero dar o get request dispatcher? Porque eu quero mandar ele para onde? Eu quero enviar ele para a página de cadastro. Então aqui eu vou falar views cadastro.jcp. E aí eu vou fazer aqui o forward request response. Ah, como que eu fiz isso? Lembrando que basta eu colocar o ponto, Ctrl espaço, eu já tenho o construtor aí colaborando comigo. Então quer dizer, se for cadastro, eu coloco aqui, ó, redireciona para a página de cadastro que está dentro da pasta view. Da pasta view. Views. Ok? Fiz o case aí, obedecendo a estrutura do case. Eu vou colocar o break. E aí eu vou criar um novo case. Esse case é o seguinte: case cadastrar. Se o case for cadastrar, significa que o formulário foi preenchido e foi submetido ao controle. Tudo bem? Chegou aqui. Aí eu vou fazer o seguinte: como eu já tenho então os dados vindos do formulário, eu vou fazer o seguinte: eu vou pegar isso aqui, ó, essa linha que está aqui em cima, response set content type, vou colocá-la aqui e vou trocar o código de página para ISO 8859-1. Ah, para que isso? Pelo seguinte, ISO 8859-1. Para quê? Para não ter problema de acentuação. Perfeito? E aqui então eu vou pegar e escrever o seguinte, ó: apresenta os dados originados do formulário. Vou fazer um alt print simples, dizendo
nome digitado, 2 pontos. Aí eu vou concatenar com quem que eu vou concatenar agora? Muito bem. Se eu entrei no cadastrar, eu tenho que pegar os valores que vieram do formulário. Então, para isso, o que eu vou fazer? Eu vou criar aqui variáveis que pegam esse valor para mim. Então, eu vou colocar lá string nome request get parameter request get parameter. Qual o parâmetro que eu quero? Parâmetro nome. Eu peguei o parâmetro nome, peguei o parâmetro curso, peguei o parâmetro disciplina, ok? Um ponto e vírgula lá no final, senão vai dar probleminha, né? Aqui eu troco as variáveis. Curso, aqui, disciplina. Muito bem, então vou colocar lá outprint, o nome digitado, quem é nome.toString. Só para constar ali, né? E aí eu vou colocar uma concatenação, eu vou fazer um BR, simplesmente para pular linha, né? Copio 2 vezes a linha. Se aqui eu tenho o nome, aqui eu tenho o curso e aqui eu tenho a disciplina digitada. Então aqui eu tenho o curso, que é aqui a minha variável, né? Então, deixa eu só fazer um comentário, né? Declara as variáveis string para receber os dados postados. Legal. Aqui eu troco também por disciplina. Perfeito, então. Então, o que eu estou fazendo aqui é pegando os dados que estão vindos do formulário, eu salvei aqui, né? Eu estou pegando, testando a flag. Então, olha lá. O index, eu mando ele ir para o controle, tem uma flag que chama cadastro. Então, quando ele cair aqui no controle, ele vem e pergunta assim: se a flag for cadastro, então redireciona para o cadastro JSP, que é o JSP que possui a o nosso formulário para receber os dados. Agora, se eu estiver no formulário e enviar para o controle, eu vou olhar aqui o campo oculto flag e saber se o valor que existe lá é o valor cadastrar, ou seja, case cadastrar. O que ele vai fazer? Ele vai pegar os dados que originaram no formulário e vai simplesmente apresentar. O que tem aqui para baixo, por enquanto, não nos interessa. Então, vou executar isso aqui. Apareceu minha primeira página, eu vou clicar em realizar cadastro e aqui apareceu, então, o meu cadastro. Eu vou colocar lá o nome, Edson Melo, o curso é TADS e a disciplina é servidores de aplicação. E agora eu vou fazer o cadastrar. Se tudo correr bem, quando eu clicar em cadastrar, ele tem que me enviar para o controle e mostrar esses 3 valores aqui lá no nosso controle. Então cliquei, está lá o nome digitado Edson Melo, curso digitado TADS e disciplina digitada servidores de aplicação. Aqui deu um probleminha com a codificação, porque eu não mexi no nosso código de página, ou seja, o nosso código de página aqui, ele está como o TF8 aqui em cima também. Aqui tem que ser ISO 88591. Deixa eu fazer o teste aqui, porque senão eu tenho que vir aqui no meu projeto e, de acordo com como eu criar o projeto, eu vou mudar aqui o projeto
para que eu possa receber. Então lá no formulário, tá? Aqui eu estou com o Windows 12.50, que é o compatível com o 88.1. Só que lá no cadastro eu tenho que também informar qual é o código de página que eu vou utilizar, que é o código de página padrão do post, que é o UTF-8. Então agora é bem provável que a hora que eu fizer o post, então voltei aqui, não funcionou. Deveria funcionar. Deixa eu dar uma olhada aqui para ver o que é que está acontecendo. Que o meu código de página deveria estar encodado para ISO. Ele deveria me mostrar aqui. Deixa eu ver. Onde foi que eu errei? Então isso é só com relação ao código de página, não tem nenhum problema com a apresentação, tá? Eu tenho o código de página sendo gerado. Deixa eu ver, dentro do cadastrar, set content type, HTML, char7, ISO 88591. Esses strings estão vindo de lá. Deixa eu fazer uma coisa aqui, só para eu testar. Então vou voltar aqui, vou carregar e deixa eu ver o código de página. Aqui ainda está o Windows 12.50. Deixa eu fazer um testezinho aqui. Agora ele veio correto. Então eu fiz a correção. Eu troquei aqui ele só de lugar. Significa que os valores que vierem de lá com a codificação incorreta, eu vou então transformá-los em código em português para poder mostrar aí todos os nossos caracteres especiais. Legal, então nosso programinha ele já está pronto, ele já está funcionando. Então vou fazer um comentário aqui, né? Altera o código de página para acentuação e caracteres especiais, tá? Aqui então significa que o formulário foi, né? Isso fica registrado aí, declara as variáveis e o nosso programinha então está pronto, ele já está funcionando do jeito que nós queríamos. A única coisa que eu quero mudar é que eu vou colocar aqui o seguinte instrução: alt print a href recebe. Olha só, eu vou colocar uma aspas duplas aqui, só que eu coloquei uma barra invertida. Para quê? Para eu poder escrever aqui dentro, tá? Então eu vou escrever aqui retornar a, ou não, vamos colocar assim, ó, página principal. Tá, coloquei lá página principal, fechei aqui, coloquei um barra A, eu fechei o link. Então aqui eu vou colocar o href. Então eu vou colocar o que? Vou colocar index.html. Então feito isso, quando eu fizer o processamento desse formulário, eu vou ter um link lá, página principal. Clicou aqui, ele vai voltar para a página do cadastro. Ok? Então o nosso programinha já está funcionando. Olha só, eu tenho uma página de cadastro, tenho a minha index, tenho o meu controle. O model não vai ser implementado neste exemplo, porque eu não tenho nenhum banco de dados ainda para fazer a conexão. Então, num próximo exemplo, onde tiver o banco de dados, nós criaremos então dentro dos models os
modelos para acesso a dados. Entretanto, eu quero já fazer aqui uma explicação sobre como utilizar JavaBeans. Então eu vou simular aqui no programa que eu tenho um usuário. Então eu vou criar aqui uma nova classe Java e eu vou dar o nome de usuário. Então aqui eu estou retomando todos aqueles conceitos de orientação a objeto que você já conhece. Se tiver alguma dúvida, basta dar uma revisitada em algum material, tá, disponível aí na internet ou que você tem acesso. E aí eu vou criar então aqui o meu JavaBeans com relação ao meu formulário, ou seja, eu vou criar aqui a representação do formulário, só que para designação de um objeto. Então eu vou colocar lá private nome, é um string, um private string nome, e eu vou criar também o curso, vou criar também a disciplina. Criei os três aqui, tenho o curso, a disciplina e também tenho o nome. Somente esses três. Vou utilizar aqui então o Alt Insert, criarei os getters e setters automaticamente. Vou maximizar a tela aqui, ó. Todos os meus getters e setters já estão prontos. Faço um Alt Shift F aqui para deixar tudo alinhadinho e salvo. Então a partir de agora, já que eu tenho o meu bin do usuário, eu posso vir aqui no controle e fazer diferente. Em vez de eu simplesmente pegar o valor que eu estou recebendo lá do formulário e depois printá-lo diretamente, eu vou fazer diferente. Eu vou fazer assim, ó. Eu vou fazer usuário new usuário. Ou seja, estou criando aí então um novo usuário. O que eu vou fazer? Eu clico aqui, ó, e peço para fazer a importação dessa classe. Aí, no nosso caso, a importação da classe vai ficar aqui, ó, import beans usuário. A partir de agora, eu posso fazer o seguinte: como eu já tenho os valores que foram resgatados, né, capturados lá do meu formulário, eu vou fazer assim: usuário ponto set nome recebeu o nome, usuário ponto set curso o curso. Ou seja, essas variáveis nome, curso e disciplina eu estou atribuindo então ao meu objeto. Então set disciplina. Veja que eu mantive o nome então, né? Aqui então, vou colocar aqui, ó, cria um objeto do tipo usuário e atribui os dados. Então estou atribuindo aqui com os métodos set. E agora, na hora de fazer a apresentação, eu vou fazer de duas formas. Então eu vou primeiro escrever aqui alt print e vou colocar assim, ó, H1, desculpa, H1, vou colocar apresentação direta. Ou seja, por que a apresentação é direta? É a apresentação direta do formulário, tá? E aí eu vou pegar, só uma correção, ficou aqui tá? Vou pôr mais um BR para dar mais um espacinho. E aqui eu vou fazer assim. Aqui eu vou colocar apresenta os dados via um objeto
usuário. E agora, como que eu faço isso? Né? Faço assim, ó, apresentação via objeto usuário, que é o meu objeto que eu tenho, que eu criei aqui, né? Ó, objeto usuário. Isso será de fundamental importância, pois quando nós tivermos que fazer aí os controles com o banco de dados, tudo, nós teremos que utilizar então os nossos objetos que fazem a representação dos nossos formulários, ou seja, eu vou ter que utilizar os meus Java Beans juntamente com os meus modelos de conexão de banco de dados, tá? Então vamos lá. Agora eu vou pegar isso aqui, vou repetir. Então simplesmente um Ctrl C, um Ctrl V. E o que eu vou mudar aqui então? Em vez de ser nome to string, eu vou dizer que é usuário.get nome. Aqui um usuário.get curso e usuário.get get disciplina. Pronto. Então agora nós já temos aqui duas maneiras de apresentar dentro da mesma condição, ou seja, depois que o formulário for postado. Então, para isso, eu vou executar o meu projeto. Tenho lá o exemplo, novamente, vou clicar aqui, vou fazer o meu preenchimento. E vou clicar em cadastrar. Então, aqui eu tenho, olha lá, apresentação direta do formulário. Os valores estão aqui. E eu tenho aqui a apresentação via objeto usuário, são os mesmos valores. Ou seja, um de forma direta, outra utilizando a orientação objeto. Vou fazer duas correções aqui. Aqui o espaço deve ser aqui. Aqui o espaço deve ser aqui. E eu estou com esse probleminha de apresentação justamente por conta do código de página, tá? Porque nessa página eu não estou enviando para caracteres digitados direto. Vamos fazer um teste aqui, tá? Volto. Fazer um post, tá vendo isso aqui, ó? A apresentação direta. Como eu estou fazendo a impressão direta, mostrando diretamente dentro do controller, isso daqui acaba prejudicando um pouquinho o código de página, tá? Mas nós aprenderemos aí no decorrer como fazer para que isso funcione bem direitinho. Se eu colocar aqui um UTF-8, eu já alterei o código de página, né? Então esse valor já está vindo lá. Eu tenho que escrever nessa página que essa página ela é codificada, essa nossa página controle, ó. Eu vou aqui no controle, propriedades, e eu olho aqui e vejo que o código de página dela, do projeto, ele herda o mesmo código de página do projeto inteiro, ou seja, o Windows 1250. Então vou colocar aqui Windows 1250, Windows 1250, para poder fazer então a apresentação desses dados, porque a codificação aqui está como o Windows, está como um TF8, ou seja, ele vem vindo daqui como um TF8. Então deixa eu fazer um teste aqui de carregamento. Eu fiz uma limpeza. Olha lá, eu tenho um problema aqui. Então isso é um problema bastante recorrente, é um problema ruim de se tirar, mas enfim, eu posso até fazer o seguinte: tirar essa página do código de página, deixar ela aí, né? Então vou trocar aqui, mostra os dados diretamente do formulário.
Notem que o formulário vem e o apresentação não vem. Então é um problema realmente de código de páginas. E aqui mostra via objeto. Mostra os dados via objeto. Eu executo aqui. Vou fazer o teste novamente. Tá? Então tá lá. Mostra os dados via objeto, mostra os dados diretamente do formulário. E se eu clicar aqui, eu volto para a página principal. Ok? Então, fazendo uma revisão bastante rápida, eu vou fechar aqui os formulários todas as nossas páginas, né? Então eu tenho, eu criei em primeiro lugar o index simplesmente contém aí um link, esse link direciona para o controller, né, que recebe o nome de controller, considerando aqui, lembrando que o Java é case sensitive, portanto eu tenho que obedecer a ordem aí que eu fiz a nomeação. Se ele manda para o controle, ele passa uma flag com o valor cadastro. Então lá no meu controle, o que eu fiz? Eu criei aqui uma flag, pego o valor, primeiro eu faço um teste. Se ela for nula, eu direciono ela para onde? Direciono ela para a página index.html, ou seja, é o começo do programa. Caso contrário, se for cadastro, então ela entra aqui num switch, né? Estou fazendo aqui uma seleção. Caso seja cadastro, ou seja, case cadastro, ele redireciona para a página de cadastro, onde eu vou colocar os meus dados. Agora, como ele redireciona lá para a página de cadastro, caso no cadastro venha uma tag chamada flag com o valor cadastrar, então ele pega outro case do switch e faz o que então? Faz a captura dos dados e aí cria o objeto usuário e faz a apresentação tanto com os dados originados diretamente, que são as variáveis capturadas diretamente aqui do formulário, como via o objeto que foi informado e construído aqui em cima. Espero que você possa compreender bem aí o exemplo. É um exemplo simples, nós podemos estender esse exemplo e nós vamos estender nos próximos vídeos esse exemplo, e deixo como atividade para você treinar, criar então dois ou três tipos, por exemplo, de cadastro, simplesmente para treinar a questão da utilização do controller. E é claro, cada tentativa que você cria um projeto do zero, e meu conselho é, para você programar, você, apesar de não estar tudo corretinho na cabeça, você poder mudar de opinião, como eu mudei de opinião no meio do código aqui algumas vezes, como eu lembrei agora, por exemplo, que na tela de cadastro aqui o valor está como cadastrar com letra minúscula, né? Então eu quero que isso fique bonitinho aqui, eu preciso recompilar meu projeto, e então conforme vai lembrando as coisas, a gente vai colocando essas coisas vai colocando, mudei o lugar errado aqui, o lugar que eu tenho que mudar é aqui, ó, tá? Olha lá, é o meu submit que eu tenho que mudar, né? Eu estava mudando o valor ali, a atualização tá aqui, ó, cadastrar. Durante a programação a gente vai mudando de ideia, vai criando as coisas, beleza? Caso você tenha alguma dúvida, poste aí no canal ou nos meios que você achar mais interessante, para que eu possa solucionar a sua dúvida e ajudar você a se desenvolver aí no campo do desenvolvimento para aplicações web utilizando o modelo MVC.
Até mais e bons estudos!